E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Tomorrow Talks. Quem fala é João Pedro Mendonça, host. Estou aqui hoje com meu sócio, Bruno Bétega. Sobre o que falaremos hoje, Bruno? Bom dia, boa noite, boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar por dentro do mercado de games, oportunidades, dinheiro e... agora eu não lembro a última palavra. Estratégias também. Estratégias, pô, como é que... É porque quando eu tenho que decorar, não vai. Agora, quando eu falo do coração, o negócio anda. Muito bem. E para falar sobre, temos um convidado especial, Thiago Apela. Correto a pronúncia? Thiago Guarino. Vulgo Guarino. Profissional sênior com 20 anos de experiência em estratégias integradas para produtos digitais em escala global. Passagem pela Electronic Arts, EA Sports, To The Games, Blizzard Entertainment, Garena e Wargaming. São uma das principais empresas que ele teve passagem. Ele é especialista em identificar problemas, né, criar experiências que encantam usuários de diferentes perfis. Transita com facilidade entre produto, negócio, produção, gestão de equipes, tecnologia, design, alinhando necessidades e processos. Focado em remover barreiras, melhorar a eficiência e estruturar operações. Líder experiente, com histórico de gestão de equipes e desenvolvimento de pessoas. Muito bem-vindo, Thiago. Obrigado pela presença. Muito bem-vindo, e não vamos esquecer de falar que eu e o Thiago fizemos parte da primeira turma de games no Brasil. Bruno, você estudou games? Estudei games, mas não continuei com a turma por conta de algumas inconveniências da época, que eu não acreditei muito e tal, mas o Thiago foi um dos que seguiu essa turma. Ele foi um dos primeiros caras aqui no Brasil a ter um diploma na área de games, da design de games e design e desenvolvimento de games, né? Na Anhembi Morumbi. A gente fez parte dessa turma lá, eu fiz também, e o Thiago continuou, né? Isso que foi legal. Então, pô, obrigado aí pela presença, pô, muito bem-vindo aí. Vai ser um prazer conversar hoje com você, cara. Então, legal. Muito obrigado pela oportunidade, João e Bruno. Opa. Eu acho que o que nos juntou foi realmente a Anhembi Morumbi, o curso de games, né? E queria agradecer novamente o convite. É um prazer. E vai ser um prazer compartilhar com vocês e com o pessoal de casa um pouco do conhecimento sobre a área de games aqui, desses quase 20 anos, né? Fazendo 20 anos, né? Vai fazer 20 anos o próximo ano, que a gente se formou, né? Começamos em 2003. Não, piorou. Eu achei que 20 anos que a gente tinha começado na faculdade ali. Não, se formou. 2003 a gente começou. Então, 20 anos que a gente começou já se passaram. Pois é. Thiago, então falando desse cenário, né? Como é que você define o estado atual da indústria de games no Brasil? Como é que você enxerga ali de dentro do mercado? É uma indústria, assim, que tem faturamento bilionário em certa crescente, né? Mas como é que você vê, assim, a indústria de games hoje no Brasil? Quando a gente fala de indústria de games, a gente sempre tem que ter a noção de que existe a indústria de games, o valor desse, né? O que movimenta essa indústria? Tem a parte de consumo, né? Dos usuários consumindo games, e tem a parte da indústria mesmo, criativa, de desenvolvimento e tudo mais. Ambas, elas sempre estão em expansão, né? Mas acredito que de uns anos para cá, a parte da indústria de desenvolvimento e criação de games, ela deu uma pivotada de estratégia, sabe? Eu acho que hoje tem menos empresas de games criando jogos, e hoje tem mais empresas de games brasileiras prestando serviço para empresas de fora. Entendi. Enquanto o mercado de consumo de games, ele continua uma atuada muito boa, tanto em todas as frentes, tanto casual como hardcore, elas continuam... Então você enxerga que o mercado brasileiro, ele é meio que um mercado de produção para empresas estrangeiras. Ele não tem uma produção mais consolidada de produtos próprios, seria mais ou menos isso? Ou existem casos de empresas brasileiras que produzem games de relevância, né? Vamos falar de games que têm uma abrangência nacional, que as pessoas conhecem, que as pessoas jogam. Eu acho que o Brasil nunca teve
nunca foi um Esse expoente. protagonismo, né? Nunca teve esse protagonismo e nunca foi um expoente na criação de jogos. Por diversos fatores que a gente pode Dá para contar nos dedos, né? Os jogos que a gente fez que deu um certo sucesso, deu uma certa relevância, assim. No meu tempo era o Outliers, lá, Outlaw, que era um jogo de tipo Isso. Commander lá, que era que era um RTS, era Outliver, era alguma coisa assim da empresa. Continuum, era uma empresa, como chamava Continuum, acho que era do Paraná. E a empresa faliu, assim, rápido também. Né? Fez o negócio, eles foram até na faculdade da palestra. Foram. Mas o Brasil nunca foi esse expoente para a criação de jogos. Eu acho que faltava muitos quesitos relacionados ao que é necessário para se criar um jogo. O que faltou para o Brasil? Porque assim, eu fui na Econ faz um tempo. Nem era Econ. Fui numa dessas feiras de games. Eu vi lá um mercado aquecido de indie, jogos indies ali. Tem pessoas correndo, mas o que falta para o Brasil lançar um jogo que deslanche, que dê certo? Ou quais são os maiores obstáculos para que isso aconteça? Você acha que é uma questão cultural? A nossa acessibilidade ou o que a gente produz aqui não é tão bom para lá fora? Eu acho que é uma combinação de fatores. Desenvolver games hoje é caro. Né? Hoje não é como talvez fosse na época de 16 bits ou até um pouquinho antes na era do digital. Na era do digital não, na era dos jogos casuais, que quando começou os jogos casuais, os jogos ainda eram baratos de serem desenvolvidos. Hoje já não são mais baratos. Então, eu acho que o Brasil ele carece dessa parte de investimento, né? Eu acho que tiveram algumas experiências no mercado brasileiro em que foi investido uma alta quantidade de dinheiro e não se tornou realidade esses produtos, né? Em nível global, até em nível nacional, eles nunca foram grandes expoentes desse mercado. Então, acho que tem essa parte de investimento que não há tanto investimento assim para se colocar nessas empresas de games, mas eu acho que também falta um know-how para gerir esse negócio, né? Entendi. Porque nas experiências que eu tive, em empresas nacionais, o talento técnico, né? Que são as pessoas que realmente produzem os jogos, desenvolvem, criam as artes, elas são de uma qualidade técnica e comprometimento, assim, fora do normal. Não, tô aqui, nós conversamos aqui antes, o Brasil, ele exporta grandes profissionais na área, né? Isso. Ele exporta... O Brasil hoje é um expoente na exportação de mão de obra, e aí as pessoas estavam saindo muito do Brasil, e eu acho que agora está dando uma mudada, em que com o trabalho remoto, o advento do Covid-19 fez com que as pessoas agora percebessem que dá para você trabalhar remoto nesse mundo. E aí, muitas pessoas agora estão prestando serviço para empresas de fora, mesmo estando aqui. Ou indivíduos, ou através de outras empresas que realmente fazem outsourcing, né, de desenvolvimento, criação de arte e tudo mais. Mas a gente então tem uma certa dificuldade, mas nunca teve uma empresa que tentou chegar longe, que foi lá, que você viu... Chegou perto de ter alguma coisa que se destacasse, assim, ou infelizmente a gente sempre bate na trave, porque a gente tem bons profissionais. Pô, o que eu vejo de brasileiro que conseguiu... que a gente considerava na vida que vencer na indústria de games era ir trabalhar na Califórnia, sei lá. Continua sendo assim, né? Eu acho que a maioria das pessoas ainda tem o sonho de trabalhar num AAA, né? Que é um jogo AAA, que basicamente eles chamam de AAA, os jogos que têm alto investimento, né? Tipo GTA. Um GTA da God vida. of War, né? FIFA, né? Pô. Então, acho que isso aí sempre foi a meta de todo mundo. Na faculdade, todo mundo queria desenvolver o próximo Gears of War, por exemplo, sabe? Que era completamente irreal naquela época. Surreal mesmo. Então, por várias questões, o Brasil está muito distante de ter um jogo AAA. Por investimento, eu acho que como mercado. Como produto. Assim, uma empresa brasileira vai criar um produto que vai ser um hit mundial, AAA. Isso eu acredito que não aconteça nos próximos anos. Mas tem muitas empresas brasileiras e pessoas brasileiras trabalhando nesses títulos. Então, por exemplo, tem a Cocu, que é uma empresa brasileira que ela é especializada em outsourcing de AAA. Então, eles fazem desenvolvimento e eles fazem a arte também, né? Pegam projetos separados do game, sei lá, etapas ali, projetos
local. A empresa de fora vem e fala, eu preciso que você desenvolva isso. Preciso que você desenvolva aquilo. Então, eu acho que o desenvolvimento, a parte de execução, ele é muito... É 100% aqui. 110%. Eu acho que falta a parte de gerenciar o produto mesmo, o que é o produto e tudo mais. Tem muitas experiências aqui que deram muito errado, assim, sabe? Com muito dinheiro, com pessoas talentosíssimas, mas não vão para frente, foram para frente. Quando você fala em gerenciar produto, seria você gerenciar o projeto do game, gerenciar comercial, marketing, ou é mais a parte de desenvolvimento? Como você fala, o Brasil não consegue gerenciar bem um produto. Seria em que sentido? Seria realmente você gerenciar quais são as demandas de mercado, onde esse produto ele se encaixa, né? E você desenvolver realmente pensando num nicho de mercado que vai ter uma vazão e você também consiga gerar interesse nas pessoas, né? Sim. Existiram alguns projetos que eles eram muito nichados ou talvez não atendiam uma necessidade real do mercado. É difícil. É um mercado muito difícil. E falar em dificuldade, né? Com relação a nichos de jogos e gêneros, o que é que você vê com maior potencial assim, para o Brasil? É indie, mobile, casual? Qual é o nicho que você olha assim, pô, esse aqui para o Brasil tem um potencial, tem muito a ser explorado? O que eu vejo dos jogos hoje, com o advento da internet, eu não vejo assim um nicho, esse estilo de jogo funciona ou não funciona, sabe? E é claro que tem uns que hoje já não funcionam mais, como por exemplo o RTS, né? Que é Real Time Strategy, como se fosse um StarCraft, um Warcraft. Hoje ele é muito nichado, as pessoas realmente não têm interesse. Os viciados estragaram a experiência do negócio, né? Porque você ia jogar eles entravam isso aí... lá e saíam Não, destruindo. você vai mover o cara, você vai seleciona e tal. Agora o viciado dá um monte de comando no teclado, mas aqui combina um monte de sequência, o cara consegue, performance a milhão e você fala, esse cara não tá jogando, ele tá... Não, é impossível. Você pega um jogo desse daí, você entra online pra jogar com alguém... Não, você passa 2 minutos e você tá morto. Já tá morto. Acabou. Eles conseguem eliminar você rápido, assim. Performance Fórmula 1 ali, troca de pneu, cara. Por sinal, é o meu estilo de jogo preferido. Mas não... Online não dá, mais. né? Não tem mais. Nem no Easy, se você joga, tem um viciado ali que ele começa do novo, sei lá. Não rola. Mas dentro de todos esses gêneros de jogos, tem uma característica muito importante que faz os jogos serem um sucesso hoje, que é o multiplayer. Né? Então o multiplayer hoje ele traz que a gente chama de replayability. Então toda vez que você joga, ele acaba sendo um jogo diferente, porque você tem oponentes diferentes, você tem condições de sorte e azar, né? Condições de azar dentro do jogo que fazem a jogada ser diferente de acordo com a pessoa que está jogando contra você ou as pessoas que estão jogando contra você. Então cada jogo é um jogo. Então você pega um jogo como um League of Legends hoje que você, são muitas combinações possíveis de personagens, de campeões, de pessoas que estão jogando, que vão desenvolver estratégias diferentes, e a cada jogo ele é diferente. Assim como um jogo casual, até um Candy Crush, em que você está movendo as pedrinhas ali e tudo mais, mas tem ainda um negócio de você estar competindo para passar do ranking de alguém, e aí quando você acabou de passar do ranking uma pessoa, no dia seguinte você já foi ultrapassado por uma outra pessoa. É tipo a pegada Dragon Ball, né? Você nunca vai ser o melhor. Você sempre tem que treinar mais para ser o melhor, mas a sua liderança ela dura pouco, né? Ela dura pouco. O Elon Musk não ficou acho que primeiro no Diablo 4 ali por um tempo ali? Teve um papo desse aí que ele ficou, mas parece que descobriram que ele pagou alguém para ficar jogando, né? Meu, não sei. O tempo que esse cara vai ter, ele não tá dormindo, quanto mais jogando. Cara, tem que jogar umas 10 horas por dia no mínimo para você evoluir aquele nível lá e conseguir. Ele deve ter... não tem esse tempo, né? Para ficar nessa performance. E isso daí é justamente uma das estratégias de monetização da era dos jogos free-to-play, né? Porque se a gente pensar no passado, os jogos, eles eram produtos, né? Eu chamo de produtos porque eles estavam numa prateleira. Você pegava na prateleira, ia para casa e você tinha uma experiência de jogo. Os jogos, com o advento da internet, se tornaram serviços. E, por terem se tornado serviços, eles se tornaram
free to play. Então você baixa o jogo, ele é grátis e ele vai te demandar tempo, basicamente, né? Então essa é uma regra muito básica que qualquer jogo free to play tem. Quem não paga, tem que gastar muito tempo porque os prêmios que vão vir lá nas gachas são muito ruins. Isso é uma coisa que me chateou bastante, porque eu sou jogador raiz, gostava de jogar tudo, abrir andar todos os cenários, buscar por tudo. E aí você pega esses jogos online e você, vou evoluir aqui, FIFA, vou evoluir aqui. Aí se você comprar um card de um jogador, você começar a colocar dinheiro, você começa a ter um time mais evoluído, e você vai jogar contra alguém, você vai ganhar mais fácil. Tipo, você tem uma vantagem por conta do dinheiro ali aplicado. Isso aí, pra mim, me deixou bem chateado, porque, cadê a vitória ali na raça, né, que você tinha, ou no mano a mano ali. Teve um amigo meu que gastava horas e horas, porque ele não botava R$1, e ele foi jogar online contra alguém de fora lá. O cara entrou com o time dele e tal, eles jogaram e ele tomou um pau. Ele falou, mas se a gente for jogar sem um time pré-montado, você vai tomar um pau. E aí eles foram jogar e ele fez 5-1 no cara. Então, tipo, peraí, quem que é melhor, né? Que nem Fórmula 1, né? Qual carro que é o melhor, né? O que tem mais dinheiro ali? O que eu acho a Fórmula 1 ruim é isso. Eu acho que tinha que dar o mesmo carro para todo mundo e ver quem é o piloto. Ver quem é o piloto, para ver a habilidade. Esse é um dos pontos mais sensíveis dos jogos free-to-play, que é balancear essa equação de você, quantas pessoas estão realmente investindo tempo e quantas pessoas estão investindo dinheiro. Os dois são investimentos muito importantes num jogo e até em qualquer outro produto. Para quem está fazendo managing, né, o gerenciamento ali da plataforma do game, ele vê isso como indicador de relevância. Tipo... Deveria. Não são todos assim. Por isso que tem alguns jogos muito ruins. Porque você ter essa sensação de você jogar, você não pagou, mas você ter uma sensação de que é muito injusto, que alguém está realmente pagando e tá tendo e é melhor que você, né, sendo que você sabe que você é bom e não sei o que lá. Isso é uma sensação ruim, que pelo menos eu, quando trabalho nos jogos, eu não quero gerar essa sensação no usuário. Você tem que trabalhar outras formas de você encarar essa monetização. Então, o objetivo de ambos os jogadores, digamos assim, é ter o carro top da Fórmula 1, digamos assim. Tanto grátis quanto o usuário pagante, ele tem que ter a condição de chegar até lá. Às vezes não vai demorar mais. E o outro pode pegar um atalho. Só que você não pode vender o carro pro cara. Porque se você vender esse carro pro cara, você acaba com o fair play. Tudo bem que não vai dar para ter um fair play nunca. Mas assim, é muito desleal, é uma concorrência muito desleal. E FIFA lança todo mês, todo ano, né? Lança um novo. Aí o cara que tinha todas aquelas cartas, ele perde tudo ou consegue transportar para o FIFA novo, né? E aí o jogador vai perdendo validade também, né? O jogador vai perdendo força, né? Vai lançando jogadores melhores. Então o Neymar já deve, eu não sei como é que tá hoje, já deve estar para baixo, assim, né? No FIFA, já deve ter quando eu trabalhava na EA, e com certeza continua isso, tem uma equipe que analisa, assim, os jogadores o tempo inteiro. Não é um negócio que não para. Tem Os um caras banco de acompanham dados. O campeonato. Isso. E é um time, assim, não é uma pessoa assim, sim. Uma pessoa é responsável por tais jogadores, porque senão a gente acaba caindo naquele problema o cara às vezes ser um palmeirense roxo, ser um flamenguista roxo. Pra ter um equilíbrio, né? Não ter uma visão enviesada. Né? Então é uma equipe que eles conseguem... Faz sentido. Agora, uma coisa que eu me amarro muito são aqueles jogos Gran Turismo, quando tem aqueles campeonatos narrados lá, aquela pré-produção que tem o pessoal faz o negócio como se fosse um evento de corrida de verdade ali. Meu, aquilo lá E é tão forte essa indústria que eu não sei qual é o nome do piloto. Tem um desses pilotos mais novos aí da Fórmula 1 que ele começou no Gran Turismo ali no game e foi pro carro real e continuou performando bem. Agora eu não sei qual é o nome dele. Tem até um filme na Netflix ou na Amazon que é desse a história dele. O cara veio... É o filme do Gran Turismo. Como é que é um jogador que jogava muito bem, começou a evoluir, aí a Gran Turismo lançou um campeonato online, ele ganhou,
Aí chamaram ele para fazer parte de um time teste da Gran Turismo na realidade lá. Não é da Fórmula 1, uma Fórmula 3, uma coisa assim. Não, era uma corrida daqueles carros super mega ultras, assim. E o cara foi evoluindo e ganhou o campeonato, fez Le Mans e o caramba. E tá aí, cara, tem o Instagram dele, assim. Ele já tá em Fórmula, não sei se é 3 ou uma coisa assim. Não conheço, eu não conheço, mas E o cara é bom, entendeu? Então, assim, eu acho que ele foi pra trabalhar como piloto de teste. Era uma equipe, obviamente, pequena, e aí precisava, né, ter ali uma pessoa, eles tinham uma certa emergência e colocaram um cara lá para testar. E aí o cara meio que deu certo. Deixa eu até fazer uma pergunta aí do caso, né? Por acaso, a gente sabe que no GTA V, no Counter-Strike, o pessoal faz módulos lá. E, o GTA V lá lançaram o módulo Brasil, com policial rodoviário, com... Que é sensacional. Então, esse pessoal, eles ganham algum dinheiro com isso aí? Eles ganham alguma coisa? Por incrível que pareça, eu pensava que era mais por hobby das pessoas. Tudo bem, tinha dinheiro envolvido. Mas tem uma coisa que me impressionou recentemente. Existem empresas realmente abertas para desenvolver o GTA V RP. E assim, eu desconheço completamente isso, se é realmente autorizado pela Rockstar e pela Take-Two. Porque até então, o GTA RP, ele era pirata. Ele, assim, vazou o código dos servidores, né, fizeram uma engenharia reversa e começaram a fazer o GTA V RP, que é o roleplay, né, que você assumia um papel dentro do jogo, que é fantástico. Você pode ser policial, você pode ser ladrão, você pode ser PM, né? PM, Então as pessoas começaram a modificar os jogos, mas isso não é uma ferramenta que a desenvolvedora realmente distribui e permite que as pessoas utilizam. Começou pirata, mas existe hoje empresas realmente consolidadas que elas realmente só trabalham com GTA RP e inclusive tem marcas que isso eu já achei o mais absurdo de tudo, de marcas. Agora eu não vou lembrar qual que foi a marca, mas fizeram uma ação dentro de GTA RP, saiu naquela meio mensagem, o caramba 4, e eu fiquei me perguntando, cara, mas isso aqui é pirataria, sabe? Como é que estão fazendo isso? Consegue, cara, a primeira modificação que eu cheguei a fazer foi baixar o Warcraft e você tinha os arquivos dos jogos lá, não sei o que, e você regravava o som. Isso. E aí eu regravava o som, botava a minha voz, porque eu quero falar as you wish. Work. E aí eu comecei a falar, como você quiser. Eu botava a minha voz assim, eu falava, nossa, tô hackeando o jogo, né? E tal. Aí eu ia pegar aquele personagem lá, só pra poder ouvir minha voz ali ativa, assim. Daí eu chamava meu pai, todo mundo pra ouvir e tal. Agora os caras evoluíram isso de uma tal forma, cara, que você pega esses jogos mais novos, não sei como eles fazem. Isso vem desde a época já vem há muito tempo, Counter-Strike, né? Que eles fazem os módulos das fases e tal. Agora, no GTA, pegarem um negócio ali, refazerem, transformarem até em Saiyajin. O Counter-Strike ainda tinha, e eu acho que tem ainda, um dos novos eu não sei, mas como você realmente fazer mods oficiais, isso é permitido. A Valve permite que você desenvolva os mods, tem ferramenta para isso e tudo mais. O GTA V não, cara. Os caras têm os servidores, assim, é uma coisa muito doida. E até é legal você falar da Valve, porque o Counter-Strike ele veio no módulo do Half-Life, né? E tudo mais, e foi um negócio totalmente... Tipo, era pirata, podemos dizer, ou não? Não sei. Não. Ele era um mod do Half-Life. Utilizava toda a estrutura do Half-Life, tinha ferramentas para criar isso, e eles criaram esse jogo. Que pegou e, cara, tá até hoje. Eu nem sei como é que... Acho que nem precisa mais de nada do Half-Life, né? Pro Counter-Strike. Não. Agora tá totalmente independente, né? Ele é um dos jogos de esports aí que também tem... Então... é um expoente do esporte. Acho que tudo começou com Counter-Strike. E até hoje tá... tá fermentando isso, né? Aquelas equipes lá. E cara, eu vi um vídeo dos jogadores. Velho, esses caras têm que ter uma vida útil de até 30 anos nesse game. Porque, velho, dá uma ansiedade ali de você ver os caras. Só um parêntese aqui. A produção passou o nome do piloto. É o Jan Mardenborough. Acho que a pronúncia é essa.
Que foi isso aí, jogando Gran Turismo, e aí começou A evoluir. a evoluir pro... E tem o Instagram dele, cara. Eu sigo. Eu sigo. Eu não... Que legal, cara. Não Conhecia. Pô, obrigado. Valeu, produção! Valeu, produção. Bom, voltando aí. Tá, mas é por falar nessa questão do jogador, né? Como é que você enxerga o perfil do gamer no Brasil? Quem é essa pessoa? Ou são vários perfis, assim? Hoje, que a indústria olha, poxa, o perfil do gamer é faixa etária de tanto, é jovem, não, é adulto, ou tem um leque mais amplo de mercado? Tem algumas pesquisas que... Assim, pesquisas tem de todo tipo, de toda forma, né? Mas eu vi uma recentemente que falava que a penetração de gaming, né? Pessoas que jogam no Brasil chega a 70%. Tá? Na Filipinas, por exemplo, nessa mesma pesquisa, fala que é o maior que tem. A Filipinas é onde tem a maior penetração de pessoas que jogam alguma coisa. Chega a 92% ou 93% da população. O Brasil está com 70%. Então, hoje, a gama assim, de pessoas que jogam é muito grande. Então, tem desde o cara hardcore, que ainda continua muito forte num jogo RTS, e até senhorinhas que jogam jogos casuais, né? E aí eu tenho uma teoria muito forte sobre jogos casuais e jogadores casuais. Porque, às vezes, existem pessoas que são jogadores casuais de um RTS, de um StarCraft. Que é legal pra caramba. Que é legal pra caramba. Mas da mesma forma que existem jogadores hardcore de um Candy Crush. Né? Então, assim, eu acho que tudo depende muito dessa categorização nicho, né? Pô, tem pessoas que realmente elas gastam muito tempo jogando um jogo, mesmo que ele seja um jogo de League 4. Aí você falou do Candy Crush? Candy Crush, O mercado é de fato que o mercado brasileiro lidera a parte de mobile ou é mais disperso? Em consumo, você disse? Não, tem mercados maiores que o brasileiro, né? Tem mercados maiores, mas o Brasil é realmente importante, porque ele concentra uma população muito grande, né? Então é o mesmo idioma para uma quantidade grande de população. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, América Latina, em todas as empresas que eu trabalhei, quando a gente soma o número de jogadores, número de vendas e tudo mais, América Latina, você vê que Brasil é o quê? 60, 70? É a regra de Pareto, né? Você pega, 80-20? Normalmente 80-20 de resultado, Caramba. né? Entendeu? É que voltando esse lance de geração... porque tem países vizinhos que têm até uma renda per capita, às vezes até um pouco melhor que a nossa, mas não tem um contingente, né? Não tem volume. Volume. Não tem volume. Então, América Latina, quando ainda inclui México, cara, você trabalha bastante mesmo. Brasil, México e os outros países vai mais na jogada ali, vai lá no flow, porque... Não imaginava que o Brasil era tão... Cara, no games, assim, a gente tem um confronto de geração. Porque tem nós que somos os da velha guarda, que pegou os 18, 16 bits, 8 bits, a gente veio acompanhando a evolução, e tem a molecada nova que começa já num Play 5 da vida, um Play 4. E assim, a minha dúvida até nesse ponto é o que esse jovem tá jogando? Eles também estão... Porque eu acho que eles estão sem paciência para nada. Eles não vão jogar um Red Dead ali, acompanhar as histórias, não sei o quê. Acho que eles vão num negócio que é rápido e imediatista, assim, né? Não sei. Você tem alguma informação disso? Eu tenho visto esse comportamento, assim. Não é uma coisa baseada em estudos, mas eu tenho visto que o jovem, ele tá realmente nesses jogos que requerem mais o multiplayer, que gera essa variação, e as sessões de multiplayer, elas são mais curtas. Então, você pega os Battle Royales também, que é um fenômeno, né, que começou não, mas estourou com o Free Fire, né, que você entra, vai todo mundo, cada um por si, dentro de um mapa, e ganha quem sobrevive, né? Então, Thiago, quando você fala em multiplayer, isso envolve online, presencial... Eu tô aqui pergunta um leigo, que eu parei no 64, tá, pessoal? Então, assim, parei de jogar no 64. Console, porque eu tive que escolher, ou eu ia pro game ou eu ia pra música. Então, foi quando eu ganhei a primeira guitarra e comecei a tocar. Então, deixei o console de lado e fui pro
Eu fiz Pra os palheta dois. e as cordas. Eu fiz os dois e fui mal na faculdade. Né? Fui pra música e pro game, mas a faculdade, depois eu tive que dar uma mudada de chave aí. Infelizmente, o multiplayer é um online. Porque eu acho que a necessidade das pessoas se conectarem cresceu muito e aí as desenvolvedoras, as publishers focaram muito nesse segmento de conectarem as pessoas em diversos locais. E aí quando as pessoas elas estão juntas, acaba sendo muito difícil delas jogarem juntas, sabe? Então assim, acaba o multiplayer local, digamos assim, ele acabou virando um jogo de futebol, um jogo de luta. Houve algum crescimento expressivo durante a pandemia, pós-pandemia, com relação a esses jogos de multiplayer? Todo mundo em casa? Absurdo. Foi uma loucura. Foi uma loucura. Eu cheguei a ver, eu estava na Garena na época, que é o que faz o Free Fire. Eram números assim que... Estourava. Não, eram números que para mim era coisa irreal, assim. Eu nunca vi na minha vida. Era um negócio que eu falava, isso aqui não faz sentido. Parecia que isso aqui tá errado. É como se muita gente estivesse conectada ao mesmo tempo. E como é que funciona essa parte de servidor para segurar esse contingente todo jogando? Porque é áudio, é gráfico, conexão. Eu fico imaginando o que está por trás disso aí, em termos de tecnologia. É que, tecnicamente, o servidor, quando você entra na sala... A única informação que o servidor passa são códigos em tipo de longitude e latitude. Então, tipo, o processamento do game em si vem da tua máquina, do teu console. Então, não é muito dado, assim, não é muita banda larga ali. Lógico que quanto mais gente vai gerar, mas você está gerando, assim, são bits ali. E ele trava por qual motivo, às vezes? Latência. Tem que ser... o tráfego de rede, normalmente, durante considerando que você tenha o jogo instalado, tenha o client, né? Você não está fazendo atualização nem nada, e você está dentro de uma partida. O que trafega na rede é texto. Então, é sua posição. Falei certo, né? Exatamente. É sua posição, aprendeu, hein? as ações que você está tomando. E o servidor, na verdade, vai trocando essas informações e ele precisa validar também, que é assim que um anti-hacking funciona. Então, por exemplo, o cara está aqui, aí daqui a pouco ele apareceu lá. Aí você fala, opa, é impossível... nesse espaço de tempo, ele de daqui para lá. Então, o servidor ele funciona dessa forma. O que acontece é que, quando começa a travar, é que tem a latência, né? Então, assim, a informação precisa ir e voltar muito rápido. Se engasgar no meio do caminho, você perdeu o pacote, perdeu a vez, então dá aqueles solavancos. Então, é isso que acontece. E a estrutura tem melhorado bastante no Brasil, né? Internet hoje está... Inclusive, acho que os gamers brasileiros eram até melhores porque a gente sabia jogar com latência, não tinha uma história assim? Tem. O brasileiro sabia trabalhar com dificuldade, quando ia jogar lá fora tinha uma alta responsividade, os caras meio que estavam numa certa vantagem, eu tô falando besteira? Assim. Não, tinha algumas pessoas, acho que ainda existem pessoas que elas antecipam umas jogadas, né? Então, assim, o cara tá vendo alguma situação ali, por conta da latência, ele antecipa uma jogada, um passo que um outro jogador vai fazer, e fazia, né? Porque agora tá tudo... Acho que agora tá tudo ok, assim, em termos de latência. Parou, né? A gente tem internet boa para não ter mais esse tipo de problema. Né? Não tinha, na época do Brasil, naquela época ali, o Brasil de 2000, essas coisas, não tinha backbones, assim, de muitas portas de saída, sabe? Para conectar com a Europa, para conectar com os Estados Unidos. Tinham várias conexões no meio do caminho até chegar lá. Então, isso adicionava latência. Nessa época, ainda tem algumas empresas nesse sentido, mas nessa época aí era muito forte empresas que você pagava para elas para otimizar a rota do seu jogo. Então, eles faziam um caminho dessa rota aí, em vez de ir para cá, para esse ponto, para aquele nó, para aquele outro nó, sair por esse backbone, não sei o que, eles já traçavam uma rota que era a melhor que eles já tinham estudado, e aí sempre ia por aquela rota, sabe? Cara, que animal isso, velho. Se for parar... Eu lembro que, até é uma curiosidade, o primeiro game que eu comecei a jogar online, de fato, foi o Quake, o Team Fortress, que era um mod do Quake, que era o Team Fortress, que era o exército azul contra o vermelho. E era pegar bandeira. Cara, como eu ficava naquilo lá e começava o jogo, era de net de escada. Então você tinha que antecipar os passos para jogar. E aí, quando chegou a Virtua,
Virtua, né? Nossa. Chegou. Eu lembro que minha vida, assim, pra game, assim, foi uma virada de chave esplêndida, assim. Isso é coisa de 20 anos atrás, aí. Imagine hoje em dia como é que tá essa performance, né? O Quake roda no browser, por exemplo. Ah. Acho que eu já... que nem emulador, né? Que tá rodando igual em browser. Roda em browser, né? Antes você precisava de uma placa de vídeo, não sei o quê. Começou a evolução das placas de vídeo também, que foi outra evolução no mercado, placa cara. de vídeo. Placa de vídeo. Você tinha que ter uma placa de vídeo... GeForce. Não. Hoje em dia você tem a GeForce Ninja. Mas eu lembro quando a gente não tinha placa de vídeo para jogar Full Throttle ou Day of the Tentacle. Você não precisava. Você precisava ter um 486 bom ali. Tinha que ter placa de som lá. Dependendo da sua placa de som, o som era diferente. Audio Blaster. Sound Blaster, não sei das Pô, falando assim de games e tal, talentos, né? O Brasil tem muitos talentos na área de desenvolvimento de games. Porque o que é que falta, na sua opinião, assim, como métrica-chave para uma empresa, um estúdio conseguir construir um game ou uma série de games com escala global? O que é que você acha que falta hoje no mercado brasileiro, além de aportes financeiros? Investimentos, né, que, enfim, não dá para comparar, né, com o mercado americano, enfim. Mas, fora isso, o que é que você acha que poderia engajar mais o mercado? Essa é a pergunta de $1 milhão. $1 bilhão, né? Porque o mercado já estava, né, muito mais avançado. Essa é a pergunta de $1 bilhão. Eu acredito que são pessoas mais focadas realmente em entender o produto e entregar valor para o usuário, ao invés de, às vezes, querer desenvolver só uma ideia própria ou querer desenvolver um produto próprio, né? Isso tem muito na indústria criativa, né? E na área de games eu vi bastante. Das pessoas estarem desenvolvendo um desejo próprio, sabe? E não se atentar para questões de mercado e se profissionalizar também, né? Porque, no final das contas, às vezes você quer desenvolver algo e você não tem, às vezes, a capacidade ou noção do que realmente está acontecendo com o mundo ao seu redor. E aí eu acho que, cara, é uma combinação de coisas, assim, mas acho que principalmente as pessoas que estão encabeçando os projetos. Até uma curiosidade, você estava falando antes da gente começar a gravação aqui, que as pessoas, os jogos hoje, eles não estão evoluindo para inovação, né? Eles pegam mais do mesmo e vão replicando, né? Porque o desenvolver o jogo hoje se tornou algo muito caro. Muito caro. Então o GTA 6, por exemplo, há pouco tempo atrás eu vi que eles estavam num range, assim, num intervalo muito grande de custo de produção, entre 1 bilhão e 2 bilhões. É muito grande esse intervalo, mas que seja 1 bilhão, tá? Que é a parte de baixo ali desse range. Cara, é muito caro você desenvolver um jogo. E para retornar 1 bilhão, é muito difícil. Então, você pega essas empresas hoje com tudo capital aberto, e não existe empresa de capital aberto, não existe investimento sem retorno. Mas é isso, só para entender, onde é que é gasto $1 bilhão no jogo? Qual é o recurso que você tem que aportar esse capital? É capital humano? É tecnologia? Onde é que vai principalmente capital humano. Principalmente capital humano. São muitas pessoas para desenvolver. Então, imagina você criar um mundo hoje... Por exemplo, desculpa interromper, mas um GTA. Quantas pessoas estão envolvidas num projeto como esse? Isso é uma questão que a gente nunca vai saber quantas pessoas realmente estão envolvidas. Porque eles começam com um time principal e eles vão terceirizando muita coisa. Então, assim, para você desenvolver um mundo real, que é o GTA, cara, tem a lixeira. Tem no seu... Cara, aquilo ali é uma pessoa que vai fazer, é uma pessoa que vai posicionar. Uma pessoa que faz a lixeira, que vai pessoa montar, que faz a árvore. Que vai montar aquele mundo, sabe? Então são muitas as coisas. Tem editores de mundo, sabe? Fora as coisas, os objetos gerados pela própria engine, pelo próprio computador ali, que eles vão meio que... você não vai pegar e fazer uma planta... Essa planta aqui, ela tem que se repetir do outro lado. Você vai ficar fazendo cada planta na mão. Você vai criar uma matemática, um algoritmo para gerar aquela planta e ela se autorreproduzir. Então, ao longo do cenário. E tem muitas coisas que, assim, se tudo aquilo que você está vendo
no mundo realmente está sendo renderizado numa placa de vídeo que está pegando aqueles modelos 3D e está realmente... Cara, não tem placa de vídeo que aguente. Então, assim, tem muita pesquisa e desenvolvimento nisso, sabe? De quanto que uma placa de vídeo consegue realmente renderizar em real time, sem travar, para que a maioria das pessoas consigam jogar. Porque não adianta você gastar $1 bilhão montando um mundo e 60 mil pessoas jogam só, que tem condições de comprar um jogo. Então, assim, tem o capital humano, ele é não só para criar esses elementos, mas tem muita pesquisa e desenvolvimento. Então, eu acho que tem coisas desnecessárias, como no Red Dead Redemption, né? De acordo com o tempo, o clima, né? A temperatura, os bagos do cavalo encolhem. Nesse nível, cara, o Red Dead é um jogo muito completo em questão de vida. Porque se você acompanhar um pássaro lá, ele tem toda uma rota que ele faz que é absurda. Ele tem uma vida, sabe? As pessoas, os NPCs, né, que são aquelas pessoas que não são controláveis, eles realmente têm eles têm um script do que fazer lá, sabe? Não é totalmente randômico, porque antigamente você aparecia lá, o cara olhava para você. No mesmo lugar. Aí você saía, o cara voltava, tava no mesmo... Não, ele tem uma vida. Ele está realmente cortando uma árvore, ele está forjando um negócio. O cavalo, né? Eles tiveram que pesquisar muito em como fazer a movimentação do cavalo e a jogabilidade ser muito fluida para o usuário, né? Porque no final das contas você tem que jogar o jogo e sentir que aquele negócio está fluido. É gostoso Ele é jogar, gostoso jogar. Né? Essa... Esse é um objetivo muito... É um objetivo que você tem que ter num jogo que é subjetivo. Né? Não tem métrica. Você tem que jogar e falar, cara, isso aqui tá legal de jogar. Fluido, tá gostoso. Porque mas não tem missão, não tem... Como é isso? Tipo, um jogo que não tem missão? Não tem missão. Ele tem missão. É que os personagens que estão lá no jogo, eles têm uma vida. E se você for seguir, por exemplo, uma cobra, ela tem um caminho que ela faz lá e é ridículo, assim. Na época do Nintendo 64, provavelmente a cobra ela ia chegar num ponto que ela sumia. Eu lembrei do 007 contra a GoldenEye, que você falou dos personagens, tipo, você saía atirando porque você sabia que o cara tava lá, né? Exatamente. No Red Dead Redemption não, que é inclusive da mesma empresa que tá fazendo o GTA 6. Eles devem aproveitar alguma engine do GTA, alguma tecnologia. Tudo assim. isso é incremental, igual o FIFA, né? Não é porque ele, vou refazer o jogo do zero, não. Né? É tudo incremental, né? Não faz sentido. Ctrl-C, Ctrl-V com updates. Com updates. O FIFA, por exemplo, ele poderia ser muito bem um jogo com updates. Não fazem porque é uma questão comercial, né? Todo ano tem um lançamento, todo ano tem um... Então, fora todo pessoal envolvido na parte de desenvolvimento, você tem o marketing, você tem as vendas, você tem as praças, assim, para onde que você vai vender, tem todo um mercado ali que a gente não faz nem ideia de como funciona, né? O Thiago deve conhecer melhor que tem toda a parte de licenciamento, né? Tem muita tecnologia sendo desenvolvida aqui, a própria empresa não só licencia para usar, mas ela licencia para outras empresas, né? Então elas desenvolvem, cria-se muita tecnologia. Eles criam até, por exemplo, você tem lá uma engine que roda aquele jogo. Eles vendem essa engine para um concorrente para ele adaptar na empresa dele. Ou então para outros setores, né? Que você vê algum uso de, sei lá, para empresa, para gamification de empresa. Umas tecnologias no geral, mas às vezes HDR, né? Que você vê hoje, que é uma retroiluminação, que é um material refletindo a luz e tudo mais. São tecnologias que veio da necessidade de games, né? Porque às vezes não adianta você pegar um mundo 3D e encher de iluminação, né? Porque para calcular tudo isso daí matematicamente, as placas de vídeo sofrem. Então, tem muitas questões que veio do games para outras indústrias, sabe? Eu fico imaginando a quantidade de testes que eles devem fazer com esse lance de iluminação. Porque uma luz muda tanto, aí a placa começa a fritar, eles devem ter um monte de máquina testando para poder validar isso aqui. E cor, né? Luz, cor, é um negócio... Textura cara. Agora tem... parte dinâmica de pelos, tecido. Antigamente, você via a capa, era um negócio duro, né? Que andava lá. Hoje não, hoje é tecido mesmo, realmente. Se o tecido passa pelo microfone assim, ele
se deforma, né? Então tem todas essas nuances. Teve acho que um conhecido que falou que trabalhava na desenvolvimento do God of War, tinha assim, um monte de cara muito bom no 3D lá na parte de modelagem. E aí você fala, pô, esse cara deve modelar... Não, ele ficava, tipo, uma semana modelando pele, assim, sabe? Trabalhando pele, ficava fazendo orelha. Não tem um negócio assim? Eu tô... Não, tem. Eu acho que tem essas... Até, ainda mais personagens principais, cara, tem pessoas que realmente se dedicam a estudos de como vai ser a estética, como vai ser... É um trabalho muito, assim, passo muito a passo. É mais forte que a indústria de filmes até, né? Acho que... Tá ali. Se equipara, né? Se equipara. Com a diferença de que na indústria de games você tem a limitação de polígonos, né? Então a parte técnica, eu não posso fazer um personagem super detalhado em termos da malha dele, porque esse computador não vai aguentar, né? Ou a indústria de filme ele faz super detalhado, só que ele pré-renderiza, né? Então ele é processado para gerar uma imagem em 2D. Aquilo para o jogo, a imagem em 2D é gerada em real time e não pode ter lag, né? Então daí que vem muitas tecnologias, que é do 3D mapping, das texturas, de como funciona a iluminação, de criar elementos do 3D que vão parecer que está em alta resolução o boneco, o personagem, mas na verdade não. Né? Então, por exemplo, uma árvore, isso tem muito, né? Então você pega uma árvore que está longe, ela tem polígonos e ela é desenhada de forma diferente para economizar processamento do que uma árvore que está perto. Vai chegando perto, a árvore vai carregando outra no lugar, porque vai carregando a textura com mais capacidade para você chegar num nível de realismo. Quando você olha longe, você não precisa botar algo de ultra realismo lá longe. Não tem necessidade, né? Você vai consumir memória da máquina, vai ficar lento, então conforme vai aproximando, vai trocando a textura, vai chegando no... E é muito bem feita essa troca, né? Então isso é parte de pesquisa e desenvolvimento, porque agora eles estão melhorando tanto que você não nota. Antigamente você notava. Primeiro que as árvores eram um negócio quadrado com uma textura. Então você via, às vezes, o negócio se movimentando, era um negócio, às vezes... Quando ainda você andava pela árvore, a textura acompanhava. Acompanhava, né? O Mario 64 era exatamente isso. Não era redondo, sabe? Não era redondo. Pô, mas acompanhando essa evolução, assim, na opinião de vocês, qual o game que chegou no ápice, assim, de tecnologia, de qualidade, que vocês acham que que vale a pena jogar? Cara, isso eu deixo mais pro Thiago, porque infelizmente hoje em dia eu não consigo acompanhar os novos games, mas eu acho que ele vai conseguir falar pra gente. Você sabe que o meu maior problema foi ter transformado um hobby numa profissão. Esse foi o meu maior problema. Porque aí tanto a minha vida profissional e pessoal não existe, é uma só. Né? E o meu hobby, que era jogar, também foi deteriorado, foi completamente acabado. Te consumiu, né? Me consumiu, porque todo jogo que eu pego, até hoje, eu ainda... Cara, como é que foi feito isso aqui? Como é que eles fizeram isso? Por que eles fizeram isso? Né? Tem muito disso para quem trabalha com jogos. Né? É o olhar técnico, né? É um olhar técnico. Agora, mas isso é uma questão minha. Quando a gente fala, putz, qual que é o jogo que deve ser jogado e tudo mais, a gente vê jogos hoje com uma qualidade técnica excelente. Mas o jogo em si, ele não precisa dessa qualidade técnica excelente, ele precisa ser divertido. Precisa te entreter. Então, cara, a gente é de uma época que se divertiu com... Nossa, com Atari, né? River Raid. Master System. Com um aviãozinho de pauzinho. Com um Pitfall, sabe? E era divertido, você tinha toda... dificuldade, você tinha a sensação... E era lúdico, sabe? Você conseguia abstrair as coisas e realmente se divertir. Os jogos de hoje, eles estão mega realistas. Você entra num jogo e é um negócio... Você tá assistindo um filme. Tem pessoas mais idosas que olham um FIFA e realmente acham que é um jogo. Na Copa do Mundo, não sei se foi na última ou se foi... acho que foi na última. 22. Tinham pessoas que colocavam o FIFA para jogar, sei lá, era Coreia do Sul contra África do Sul. Eles pegavam o FIFA, porque dá para você simular os jogos lá, eles colocavam os times e faziam streaming no YouTube. Tinham pessoas que assistiam um streaming de FIFA no YouTube achando que era o jogo real. Mas, assim, nesse nível, cara. Acho que teve isso na Coreia do Norte.
Teve que ele colocou lá, tipo, a Coreia ganhando do Ganhando do Brasil, Brasil. né? Uma coisa assim. Esse aí não foi o... Foi o... Isso foi uma pegadinha do Cid Foi do o Não Cid, Salva. fez um mega... É. Um mega negócio, perdeu o controle até. Perdeu o controle. Ele recebeu até uma carta, Ele né? recebeu uma carta do consulado. Tipo, achando engraçado. Eles até falam, nós achamos engraçada essa piada que você fez e tal. Ele perdeu o controle do nível da que qualidade. Ele perdeu o controle. Mas... Então, assim, eu acho que pra mim os jogos divertidos, pra mim, assim, que você vai realmente ter uma experiência diferente, eles estão na Nintendo. A Nintendo ainda... Porque assim, eles têm o hardware mais fraco da indústria que tem. Eles continuam fazendo proposital, videogame. né? É proposital, né? Eles não querem ter o melhor hardware, eles querem ter a qualidade, a eficiência, a interação, o engajamento. Eles ainda fazem jogos muito bons, divertidos, e, cara, ainda é legal. Você vê, entrega muito, entrega o que o jogo precisa ser, sabe? E tem um outro fenômeno que está acontecendo, que são os jogos indies. Tem muitas pessoas saindo desse mercado, às vezes só começando já, como indie developer, que é o quê? Um desenvolvedor independente, faz jogos mais simples, mas sempre tem alguma mecânica inovadora, tem algo diferente para entregar, sabe? A inovação está indo para o lado indie, então, né? A inovação... eles estão arriscando ali, porque no módulo, os games de prateleira que tem hoje, ali não tem inovação, ali tem updates de coisas que já deram certo e eles não querem arriscar tanto, né? Todos os jogos novos dos AAA, você fica boquiaberto com a qualidade gráfica do que eles estão entregando em termos de tecnologia novas, talvez. Mas a inovação em termos de mecânica, de diversão, tá nos indies. Tá nessas pessoas que estão arriscando, não tem muito a perder. E eles realmente estão... O mercado brasileiro faz muito jogo indie ou é mais... Tem bastante. Tem bastante. E qual o perfil de jogo? É jogo de corrida, jogo de... Cara, tem de tudo. Eu sei que volta e meia aparece no meu feed, tipo, o cara com um caminhão Scania cruzando o Brasil e... Esse é um Eurotruck, esse é um jogo bom, né? Essa é outra modalidade. Essa aí é outra modalidade, não é o indie. O indie, por exemplo, que tem agora, que eu tava vendo, é um jogo 2D do homenzinho que tem que ir correndo e tem as sombras que vêm lá do fundo, daí ele tem que pular para um lado. Eles inovam, assim, eles pegam modelos lá de trás, tipo, que nem Flashback, ou Out of This World, eles fazem umas inovaçõezinhas ali e fica um negócio, tipo, muito legal. E gera um buzz, só que infelizmente não tem tanto investimento, né? Não tem. Tem muito jogo de plataforma, né? Que você falou, qual que é o jogo? Sabe esse jogo de plataforma tipo Mario? Sim. Tem muito jogo de plataforma com mecânicas, assim, fantásticas. E tá tudo acontecendo hoje no PC. Tudo no PC. Eu acho que o mercado, talvez, de indies, desses jogos mais diferentes, tá com essas pessoas do PC. Aí são jogos mais baratos, as pessoas compram... R$30, R$20, R$50. Mas... tá movimentando bastante. Tem muitas pessoas formando estúdio de 2, 3 pessoas e criando esse tipo de jogos. Eles sobrevivem? Eles conseguem pagar as contas ou o negócio é meio bem informal mesmo? Como é que funciona a monetização desses games indie? Eles criam um site para vender o download? Eles criam um site, eles fazem tudo aquela formulinha, sabe? De antecipar. De lançamento. Quase uma formulinha de lançamento. Só que hoje eles dependem muito do Steam, né? O Steam é uma plataforma de PC, tem agora os seus consoles e tudo mais. Seus consoles que na verdade é um PC, né? É um PC com o sistema deles embutido e aí roda todos os jogos. Mas é tudo feito pelo Steam e eles fazem essa formulinha de lançamento. Divulga bastante por Instagram, Facebook, nos grupos realmente de indie gamers. E é o mesmo fenômeno que aconteceu com os jogos de celular e os jogos de Facebook, né? Os jogos de Facebook foi um boom também. Eu acho que está chegando no momento de saturação, porque muitas pessoas começaram a entrar e aí começa a ficar difícil você se destacar, sabe? Você acha que existe uma competição desses jogos indies e jogos mais de mobile com essas bets? Disputa mercado ou é totalmente diferente?
Eu acho que não disputa. Porque o cara que ele tá procurando um jogo, ele não tá... É lógico, a sensação de ganhar, de você apostar, o risco... E eu falo de tempo também, né? O tempo que ele dedica, né? Isso que a gente tem discutido muito. Teve até outros episódios falando sobre essa questão, né? Do risco que é você estar imerso nessas bets e tal, enfim. Que é cassino, né? Então... É cassino, né? Não tem outra... E aí, mas essas pessoas passam muito tempo, né? Ali, tentativa, erro, tentativa, erro, tentativa. Aí será que tá deixando de ir para um jogo mais saudável? Eu não sei se tá impactando. Meu ponto de vista, tá? Quando você joga um jogo que você começa a jogar ele e você não tem evolução, e a evolução vem com dinheiro aplicado ali e tudo mais, já me cai estranho, assim. Eu já vejo que eu já olho com outros olhos. Pô, é um jogo que eu não tenho para onde ir, só evoluo se eu botar dinheiro, isso aí torna um ciclo vicioso. Para mim não é legal. Agora, quando você tem um jogo que você evolui lá dentro e você tem um crescimento do teu personagem, você consegue ganhar, consegue ganhar novas habilidades e tudo mais, aí eu falo, pô, esse jogo é legal. Esse jogo, ele dá oportunidades, sabe? Ele tá interessado que você tem um crescimento interno, né? É a minha opinião sobre isso, assim. Um jogo normal, de colocar normal entre aspas aqui, ele tem o jogo sadio. O jogo sadio, ele tem um desafio em que você tem você consegue realmente passar aquele desafio, sabe? Enquanto numa bet, você realmente não consegue atuar muito. É mais por achismo, você depende do ambiente para dar aquele resultado. Então, eu acho que assim, em termos de pessoas jogando, eu acho que eles são públicos diferentes, públicos distintos. Talvez tenha uma intersecção, e aí nessa intersecção não esteja impactando no volume de jogadores, mas talvez na receita gerada por esses jogos. Porque ao invés do cara gastar dentro de um jogo sadio, digamos assim, ele está gastando, comprometeu na bet, sabe? Ele comprometeu na bet, aí ele deixa de gastar aqui. Então, talvez esteja impactando na parte de monetização desses jogos. Mas eu acho que não questão de jogar mesmo, assim, sabe? E para quem quer entrar nessa carreira, quais são os 3 conselhos principais que você daria para quem quer encarar a indústria de games? Você acha que o Brasil tem futuro nessa área? Você acha que o Brasil ele tende a caminhar para algum lado? Eu acho que o principal ponto de quem quer entrar nessa área é entender que isso é uma área global. Então, hoje você pode estar no global, Brasil e realmente trabalhar para outros países. Então, o primeiro de tudo é inglês. Então, toda a documentação, toda a comunicação vai ser tudo em inglês. Tudo em inglês. Trabalhei numa empresa na Alemanha, né, que apesar de estar na Alemanha, o idioma ser alemão, na empresa era tudo em inglês. A comunicação em inglês. Tudo em inglês. Por conta deveriam ter pessoas trabalhando no mundo inteiro para eles. No próprio escritório, quase 50%, acho que mais que 50% já era internacional. Pô, legal. Entendeu? Na Vulga. Uma experiência excelente também. Mas todo mundo ali era inglês. E toda documentação de você vai desenvolver alguma coisa, cara, tá tudo em inglês. Tá tudo em inglês. Documentação das APIs, das ferramentas. Então, assim, inglês é primordial. Pô, baita dica que ninguém olha, né? Às vezes acham... não, vou estudar programação, aí esquece do principal. Não, e outra também, né? Sei lá, tem uma ferramenta feita pela Microsoft que você vai utilizar para fazer um jogo de Xbox, que seja, ou da Sony. Cara, eles nunca vão fazer uma documentação em português. Assim, nunca. Então, assim, o inglês é o principal. E aí, depois disso, eu acho que tem que identificar quais são suas aptidões para já seguir um caminho mais segmentado, que é o caminho diferente do que eu fiz. Mas é o que eu indico, né? O meu caminho ele foi um caminho muito mais abrangente. A gente estava até conversando que na época que a gente começou a faculdade... Por que seu caminho foi abrangente? Pode falar aí. Que a gente conversou, mas o pessoal aí não... A gente fez parte da primeira turma de Game Design e Desenvolvimento de Jogos. Do Brasil, né? Do Brasil. Era uma graduação. Ainda existe ainda. É uma graduação.
Evoluiu lá? Você tem algum contato? Ela realmente deu uma segmentada melhor. Né? Que bom. Deu uma segmentada melhor. Mas como a gente foi da primeira turma, uma carga horária absurda, aula de segunda a sábado, a gente tinha inteligência artificial e logo depois a gente tinha história da arte, sabe? Bom, legal. É legal, mas você não tá pegando um aluno e colocando no devido lugar que ele quer estar, né? Porque nem todo programador gosta de arte ou desenha. A gente tinha cálculo diferencial integral, sabe? E ao mesmo tempo tinha 3D, sabe? Então, assim, as pessoas realmente tinham problemas com isso. Muitos. Mas essa foi minha formação. Minha formação começou de algo abrangente. E é algo que eu sempre gostei, né? Então, eu sempre gostei de entender todos os pontos e agregar esses pontos. Então, acho que até na faculdade eu agregava vários pontos ali para poder chegar num consenso ali na faculdade. Não, é legal quando você vai para o mercado, você vai mais completo. Você vai com uma base mais forte. Você entende ali de programação, você entende. Exatamente. Um cara que... E repertório. Eu acho que você ter repertório... Independente conhecimento, eu tenho essa teoria, nunca é demais. Você estuda a história da arte, você cria uma referência ali para um jogo, enfim, exatamente, de algum pintor, de algum artista, que é o diferencial do jogo, é isso. Então... quando você se especializa num determinado segmento, você tem mais performance, né? Quando você tenta pegar uma classe inteira e joga todas as informações ali, você não vai ter performance. E assim, naquela época desculpa, mas tem o lado também de você dar mais informação. Expandir tem um outro lado. Mas pode falar, desculpa. Aí você vai, porque eu falo isso porque eu fiz engenharia, fiz administração, então assim, a gente se questiona muito, porque eu tô aprendendo o limite dele lá. Cara, vai te ajudar muito com o raciocínio lógico. Às vezes você está com um problema, você tem uma linha ali de começo, meio e fim, desmembrar um problema e começar a desenhar soluções. Assim, por isso que eu sempre defendo. Legal. Não que você vai ser um generalista, mas você vai ter a capacidade de olhar um problema, também olhar a parte artística, então trabalhar com as emoções. Exatamente. Então, legal. Exatamente. É mais nesse sentido mesmo. Porque assim, o meu trabalho é realmente isso hoje. Que às vezes você tem um problema que seria naturalmente técnico, mas às vezes não é técnico, às vezes é conceitual de produto, né? Vou te dar um exemplo. Produto pede que tem um evento dentro do jogo e assim que termine o evento, né, tem que entregar as premiações dos jogadores. Então você tem um problema muito forte que cara, ao final daquele evento, que normalmente acaba para todo mundo, eu tenho que processar premiações de, sei lá, 60 milhões de jogadores no servidor, né? Então isso começa a pedir muita banda de servidor, precisa muito CPU, preciso escalar os servidores e tudo mais. Mas espera aí, não preciso processar essa parte técnica, não preciso processar essas premiações. Eu posso encerrar o evento e eu posso entregar a premiação quando o cara logar. Porque por que eu vou entregar uma premiação para o cara se ele não está logado? Faz total Qual sentido, diferença faz? Entendeu? Então, assim, é uma questão técnica, que era um problema técnico, mas a solução ela é de design, ela é de produto, uma decisão de produto. Vamos entregar dessa forma. A gente vai notificar, talvez, só que a gente realmente entrega quando o cara logar. Pronto. A gente resolve um problema aí. Ou seja, o problema não é montar o gráfico, não é montar nada. O problema é você pensar nas possibilidades que podem ser demandadas de acordo com uma necessidade da eficiência do jogo. O jogo vai exigir demanda, vai exigir servidor, vai exigir tantas coisas, então você cria soluções para resolver. Porque às vezes, por exemplo, vem uma demanda XYZ, olha, eu preciso que isso aconteça. Essa é a parte de design do jogo. Só que se você não tem a capacidade de entender o porquê e questionar também, por que você está pedindo dessa forma?
Por que você quer dessa forma? E aí, entendendo isso, você consegue projetar melhor como você vai entregar a parte gráfica, como você vai projetar a parte técnica. E você tem orçamentos assim, ó, você precisa fazer isso aqui acontecer e você não pode gastar mais de tanto. Tem alguma coisa nesse sentido ou não? Em algumas empresas, sim, né? Algumas empresas você já trabalha tudo com a parte de estimativa. Hoje, esse custo, dessa parte técnica, ele é muito... Não é que ele é baixo, mas conforme você vai adicionando uma feature, é um custo residual. Ele não é um custo que vai aumentar muito. A não ser que seja nesses casos. Olha, para eu processar isso, eu vou ter que, em 1 hora, escalar servidores, assim. Cara, aí aumenta custo. E aí, em vez de ser legal, passa a ser um problema. Passa a ser um problema. Não só de custo, mas como gargalo, né? Então você não consegue processar essa quantidade de informações e escalar nesse tempo, porque leva um tempo, porque você tem que subir as máquinas, né? As máquinas, elas levam um tempinho para subir e tudo mais. Então, nesse meio tempo, você pode ter problemas de usuários tendo dificuldade de logar, você pode ter dificuldade de processar algumas informações, até subir todas as máquinas, processar e voltar, sabe? Um exemplo disso que já aconteceu até comigo, tinha um jogo super legal, acho que Creed, é um de corrida, e aí a PlayStation Plus lançou, Creed por R$1,99, sei lá, uma coisa assim. O pessoal todo comprou a rodo, aí todo mundo começou a jogar online. O jogo começou a não aguentar, né? Porque um monte de gente começa a comprar o negócio. E aí o servidor, Diablo 4, quando lançou também, o servidor não aguentava. Você tinha que ficar 10 minutos esperando para conseguir entrar, né? Deve ser uma situação similar, né? Exatamente. São similares. Essa conversa tá me deixando com vontade de comprar um... Qual console vocês indicam? Assim, eu acho que... Pra quem tá parado a... Quanto que você tem de orçamento 20... aí? cara, pouquíssimo. Então o PlayStation 5 não é uma boa opção, né? Ou não? Tá o preço mais ok agora. Agora deu uma Mas baixada. assim, para quem quer se divertir, tem família, tem criança, cara, para mim é Nintendo. Nintendo vai rodar bem para sua filha também. Legal. Tá, mas a gente falou aí dos conselhos. Foi o inglês, o primeiro. É verdade. Voltando. Que ela é muito legal esse assunto. Foi o inglês, aí você estava falando com algo relacionado à educação. Alguma então, aptidão. Foi descobrindo várias aptidões até chegar no seu caso, né? Isso, no meu caso, que ele é um agregado de tudo. Mas acho que hoje cabe realmente você ir testando, tentar ir descobrindo o que te deixa mais contente de trabalhar, sabe? E aí você vai seguindo, né? Ou na parte mais técnica, e aí, tanto na parte técnica como na parte artística, ela tem diversas subdivisões, né? Até na parte de gerenciamento. Você pode também ir para o gerenciamento. Sim. Hoje tem muitos gerentes de projetos, né? Porque são squads, né? Hoje os times de desenvolvimento, mesmo de uma indústria, uma empresa pequena, normalmente vai ter uns 3, 4 squads, assim, multidisciplinares, que você vai ter que gerenciar a tarefa dessas pessoas, né? É o que você faz atualmente. Hoje, na verdade, eu trabalho nessa produção executiva, de você agregar valor ao produto, entender as necessidades do que está acontecendo, coordenar com produção, né? E ainda trabalhar com esses dados, para ver se faz sentido, se não faz sentido. É algo mais... que ele conecta tudo, né? Ele conecta todos os pontos para realmente dar uma direção e propósito para aquele jogo. Pô, legal. Né? Então, tá. Então a gente está falando de segmentar para o lado que você gostaria de mais. E qual que é a terceira dica? A terceira, e aí vai ser totalmente da minha visão, é tentar desassociar o hobby da profissão. Porque senão... Isso dói, né? Isso dói, cara. Porque para mim foi algo que foi difícil, tentar desassociar a vida, tá? Então a minha vida ela sempre foi muito atrelada à minha profissão. Então, você conseguir fazer isso, você realmente, olha, a partir desse momento eu sou jogador, sou o Thiago desenvolvedor. Isso acontece principalmente quando você começa a entender das ferramentas, do desenvolvimento. Quando você pega um jogo, você já não olha mais para o jogo como um game divertido ali. Você começa a olhar como foi feito, o que tem ali, como é que é o menu, as condições. E aí quando você percebe, o negócio já não é mais
aquele encanto que é jogar um jogo, sabe? Perde a magia ali da coisa. Você está falando de mercado também, né? De conselhos e tal. Hoje no mercado de games, qual a soft skill que você acha que o profissional precisa ter para ele se destacar? Qual a soft skill que o mercado olha assim, pô, eu sinto muita falta do cara que tenha essa habilidade aqui, que é difícil achar, difícil contratar. Eu acho que essa não é uma soft skill específica para games, mas eu acho que o relacionamento, você conseguir conversar com outras pessoas, continua sendo a soft skill mais importante que tem no mercado, porque apesar de ter gerentes de projeto e pessoas como eu, às vezes, conectando um lado e outro, no final das contas, precisa do programador ali, o cara que está realmente codando, que está colocando disponível para o cara que está fazendo a interface. Ó, eu vou disponibilizar essa variável para você, XYZ. Cara, não adianta você ter uma comunicação totalmente isolada, sabe? Olha, esse aqui quem vai tocar é o gerente de projetos, ele vai te entregar todos os requisitos do software e vai ser dessa forma, e você contar que tem outro gerente de projetos organizando as informações dos artistas de interface. Cara, não dá. Se você não tiver essa capacidade de conversar com a outra pessoa, se organizar e realmente desenvolver isso, não tem jeito. Até porque eu imagino que vocês trabalham com equipes multidisciplinares, né? Então, assim, ter essa habilidade aí de comunicação é fundamental. Para mim, assim, a área de games é uma das mais complexas que tem. Imagina. Porque, assim, apesar dela ser baseada na indústria de filmes, ela tem umas variáveis, assim, muito mais complexa, que é a parte de tecnologia, de você dizer, o funcionamento de um jogo depende totalmente de uma programação que roda num device do usuário, né? E cada device ele é completamente diferente, né? Então, assim, cara, às vezes o comportamento pode ser diferente só por conta de device, sabe? Existe versões do mesmo PlayStation 5 ou versões do mesmo PlayStation 4, porque eles vão otimizando as peças para baixar custo. Sério? Não sabia. O PlayStation 1, quando lançou, não é o mesmo do último ano que foi lançado, do último... Primeiro lote, por exemplo. O exatamente. Primeiro lote é do... Vamos só porque isso aqui é impressionante. Primeiro lote do PlayStation 5, ele é diferente do, sei lá, 10º lote. Não precisa ser muito distante, não. Por exemplo, e se eu te dou um exemplo bem claro, eu acho que no PlayStation 2 e PlayStation 3 teve essa mudança, porque eles tinham retrocompatibilidade. No PlayStation 2, eles tinham um processador que ele rodava os jogos de PlayStation 1 exclusivos. Então, ele realmente era como se tivesse um PlayStation 1 dentro dele também. A mesma coisa com o PlayStation 3, ele também tinha um processador para rodar jogos de PlayStation 2. Passou uma versão, cara, acabou com esse processador. Era emulado dentro do processador. Então, assim, eles vão otimizando, vai mudando, assim, sabe? E é nível, assim, de... Por exemplo, você pega o videogame em si, eles vão barateando peça, vão mudando toda. Então, toda a infraestrutura dele é bem diferente da primeira versão. E até outro ponto o videogame vai para a praça. Eles conseguem tirar a amostragem de, sei lá, milhões de pessoas usando. Começam a dar problemas específicos que são notificados. Então a outra versão já vai com correção. Então, já vai com recall. Eles vão atualizando. Vão atualizando. Então, por conta disso, você tem um videogame totalmente diferente no final. Então, acho que assim, ter essa soft skill de poder conversar com outras pessoas e resolver esses problemas te faz se destacar nesse ambiente. Porque é um ambiente, às vezes, quando vai para a parte mais técnica e de execução, de pessoas mais reclusas, né? Então, aquele artista que quer ser o mais solitário, às vezes tem um programador também que quer só fazer o trabalho dele e tudo mais, mas você ter essa capacidade de conversar e essa convivência com outras pessoas te faz um profissional diferente. Inclusive os brasileiros que deram muito certo lá fora. É isso, né? O brasileiro tem essa facilidade de lidar com culturas distintas, de se comunicar bem. Tem. Isso os brasileiros notório. Que deram certo na Califórnia lá, eles são bons tecnicamente, mas eles foram desenvolvendo, eles foram criando contatos lá fora,
apresentando o portfólio e foram abrindo portas e estão lá hoje. A gente tem alguns aí, até aquele Glauco, artista 3D. Cara, o trabalho dele era impecável, cara. Ele foi lá, conheceu o pessoal, mostrou projetos, portfólio, foi fazendo até uma hora que foi chamado para fazer acho que o God of War, né? Participou ali. Mas é isso daí. Né? E falar em futuro, né? Como é que você vê o mercado daqui a 5 anos com essas evoluções aí de IAs, tecnologias, mercado? Como é que você... Cara, comportamento de consumo... Até uma dúvida minha, porque eu achava que o Play 5 já não ia ser mais um console, ia ser tudo online. Você ia emular o videogame num browser, sei lá. Uhum. Mas eu tô vendo que não, né? O Play 6 acho que vai ter um dispositivo e tal. Essa promessa de rodar o jogo na nuvem, ela já é antiga, sabe? Já tinha algumas empresas, OnLive... ou como é? Tinha um nome, tinha umas empresas assim, que elas rodavam o jogo em servidores e elas só transmitiam a imagem para você, sabe? Nunca foi para frente. Ainda não vai continuar, não. A Xbox não lançou lá um modelo? Lançou. É o que eu ia falar agora. A Xbox tem, acho que com a parceria com a Samsung, né? Que conecta na TV, só o controle e joga tudo online. Online no sentido de não tem processamento local, é tudo processamento fora e transmite a imagem. Então, acredito que talvez possa ter um segmento indo para esse caminho, mas ele ainda depende muito de ter servidores próximos das pessoas. Aquele negócio, a latência, ela ainda é importante, sabe? Então, você ter esse tipo de serviço talvez funcione para algumas localidades e alguns tipos de jogos. Agora, por exemplo, imagine um Red Dead Redemption sendo jogado assim. Cara, eu acho que funciona muito bem, independente da localidade. Mas você pegar um jogo, talvez, que você precisa de uma agilidade maior, como um Counter-Strike, eu já acho difícil, porque ele não está trafegando só dados, né? O texto, ele está trafegando a imagem, né? Sim. Ele está 60 frames por segundo, 30 frames por segundo, mandando uma imagem de alta resolução para sua televisão. Então, entendeu? É um pouco mais complicado. Tem o delay do próprio servidor lá, gerando essas imagens, e tem essa... Fora a quantidade de dados, né, que são trafegados. Então talvez você tenha pode até ter uma banda para entregar isso, mas eu ainda fico com o pé atrás. Pode ser que funcione, como eu disse, pode ser que funcione em algumas localidades, mas ainda não. Só curiosidade também, você acha que as empresas ganham com a venda dos consoles? Tem margem alta em cima disso? Ou tá meio que virando commodity? Desde sempre o console ele nunca foi uma... imagino que é uma fonte o de jogo, receita, né? Que vai... É igual a cápsula do Nespresso. Deu fontes da PlayStation que console nunca deu dinheiro. Margem não, zero. É negativo. Console parece dar prejuízo. Não sei. Normalmente dá prejuízo. Prejuízo. Eles ganham dinheiro nos jogos. E porque normalmente é licenciado, né? Então, normalmente Sim. o mercado funciona o seguinte: você tem uma base de PlayStations que tem, sei lá, quantos milhões, e aí você chega para uma Electronic Arts, você quer lançar um jogo pro meu device aqui, ó, tem tantos lugares, não sei o que lá, você paga um fee de $10 por jogo. Normalmente é assim. Era, né? E era exatamente esse valor, era $10 por cada jogo. Hoje deve estar diferente. Mas era um FII que você pagava para pedir licenciamento para lançar naquela plataforma, sabe? Justo. Então é assim que eles ganham dinheiro. Pô, Thiago, e onde é que nós encontramos você aí para falar mais sobre o assunto? Pô, primeiramente, obrigado aí pela presença, obrigado por ter vindo aí. O assunto, acho que ele rende bastante. Acho que dá para fazer depois um novo, né? Podcast aí com assuntos até ligados a games, mais diretos a games e tal. Mas obrigado, Thiago, pela vinda aí. E fala aí um pouquinho como é que a gente acha você, o que a gente... Redes sociais, LinkedIn, site... Tá, legal, obrigado. Então, obrigado pelo convite novamente. Prazer. A próxima vez a gente pode falar de marketing para games também. Sim. Esse é um outro assunto interessante, tem tudo a ver com a agência. E as pessoas podem me encontrar no LinkedIn. Acho que é o lugar mais fácil da gente bater um papo.
Então, a LinkedIn só procurar Thiago Apela, 2 P's, 2 L's. Sim. A gente vai colocar, tá, pessoal, na bio, aí da descrição dos vídeos, como encontrar o Thiago, tá? Para Fechou. facilitar. É. E Instagram também, ou você... O Instagram eu não utilizo muito, então fica sendo sempre o LinkedIn como um meio da gente, pelo menos, iniciar um papo e conversar, né? Abrir as conversas ali. Então, eu sou muito aberto a realmente, cara, expor opiniões, conversar, porque eu acredito muito no desenvolvimento de ideias, porque não tem muito certo e errado. Às vezes tem a vivência de uma pessoa, a experiência de outra, e elas vão se agregando para construir algo, sabe, sólido assim, e é um bate-papo no final das contas, né? Então, eu acredito muito nessa conversa. Pô, legal, Thiago. Legal. Obrigado, viu? Agradeço. Bom, mas é isso. É isso. É isso. Pessoal, se você gostou do conteúdo, tá? Curte, compartilha, passa pro teu irmão, pro teu primo, teu avô, teu pai, sua mãe. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Pô, agradeço aí. Faz um comentário dizendo o que você gostaria de... Se você tem alguma dúvida pro Thiago aí, ele tem como responder. Qual o seu jogo preferido? Seu jogo preferido. O que você gostaria de ouvir, tá? Qual jogo você tem saudade de jogar? Se Pois. você tem nossa idade. Pô, isso aí já era discussões, hein? Mas, muito obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Vamos pra cima.